Mas é uma alegria poder estar aqui nesse púlpito mais uma vez, podendo desafiá-los. E normalmente nas mensagens do início do ano, o que nós pensamos nas mensagens do início do nosso ano? Alguém sabe? O que você pensa quando você está prestes a mudar, né, o ano ali, ou quando você inicia o ano? Alguém sabe? Começa com a letra A. Não é amor, né? Mas pode ser também. Começa com alvos, né? Já dei toda a palavra. E normalmente eu e você estabelecemos alvos, né? Ler livros. Ano passado eu acho que eu tinha colocado uma lista de 20 livros. Eu não sei onde foi para essa lista, eu não sei onde foi para esses livros, mas não consegui cumprir. E talvez você coloque alvo, olha, esse ano eu quero economizar, esse ano eu quero tirar férias, esse ano eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. E muitas vezes eu e você imaginamos diversos alvos para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre alvo, né, na nossa mensagem de hoje. E o título da nossa mensagem é O Alvo do Cristão. Nós vamos ver algumas áreas em que eu e você devemos ter alvos. E hoje nós só vamos ver uma, e na próxima oportunidade outra, e assim até nós concluirmos, tá bom? O alvo do cristão é o nosso título. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Assim diz a palavra do Senhor, eu estou lendo na NVT, tá bom? Nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor mais uma vez. Eu sou um homem muito orgulhoso, Pai, cheio de mim. Perdoe-me por, até mesmo nos momentos mais espirituais, ó Pai, manchá-los com o pecado, o orgulho de achar que canto bem, de achar que prego bem, de achar que faço as coisas tão bem, Pai. Se esse espírito estiver em mim, Pai, ó Pai, quão terrível é a minha ruína. Por isso, esvazia-me de mim mesmo, Senhor. Esvazia-me de mim e me esconda atrás da Tua cruz, Senhor. Me ajude a lembrar que eu não sou o Cristo. E me ajude nesse momento a preparar o Teu caminho, Senhor. Que a glória não seja minha, que a glória seja do Senhor, Pai. Me ajude a ser um homem humilde, um homem santo, cheio do Teu Santo Espírito, cheio de sabedoria, mas não que provém de mim, mas que vem do Senhor. Por isso, limpa os meus lábios de mim mesmo, limpa o meu coração de mim mesmo, limpa os meus olhos, as intenções imundas de querer alfinetar um ou outro. Mas, ó Pai, que eu seja direcionado pelo Teu Santo Espírito, Pai, a simplesmente, em fidelidade, anunciar a Tua palavra. Não deixe-me estragar, Pai, esta reunião tão solene. Não me deixe estragar essa reunião solene por interesses próprios. Não me deixe estragar essa reunião, ó Pai, com intenções imundas. Mas, ó Pai, que essa reunião seja santa, para a Tua glória e honra. Ó Pai, gostaríamos de clamar por aqueles que não puderam chegar. Lembramos das crianças do Romilson, cuida da saúde delas, cuida também ali da dona Estela, cuida do Wesley, da Letícia, do Joshua, cuida da saúde do irmão Maicon, cuida, Pai, da irmã Maria, do irmão Lourenço. Ó Pai, cuida dos nossos visitantes que não puderam chegar hoje. Ó Pai, que o Senhor nos avive, possa avivar através desse culto e possamos no próximo culto chegar animados, buscando as coisas lá do alto, buscando o Senhor acima de todas as coisas. Que essa mensagem, Pai, seja um desafio, primeiro para mim, em segundo lugar para a nossa liderança e em terceiro lugar para o Teu povo. Abençoe os demais púlpitos que estão pregando a verdade hoje e repreenda aqueles que estão pregando coisas imundas. Abençoe-nos em nome de Jesus. Que a glória seja para Tu, Pai, para Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós lemos um versículo bem interessante, bem desafiador para as nossas vidas. E, como foi dito, o título da nossa mensagem é O Alvo do Cristão. E
O que quero dizer com isso? Todo cristão, sem exceção, deve ter Cristo como o alvo em todas as áreas de sua vida. Espero que Cristo seja o alvo da sua vida. Espero que Cristo seja o alvo do seu ministério, da sua família, do seu relacionamento. Todo cristão deve ter Cristo como alvo em todas as áreas de sua vida. E nós poderíamos falar de muitas áreas que Cristo deve ser o nosso alvo. Mas nesta noite, eu e você veremos uma área de cada vez, tá bom? Apesar que essa área é extensa, mas é uma área muito importante. E a primeira área em que Cristo deve ser o nosso alvo é na área ministerial. A primeira área que Cristo deve ser o nosso alvo, ele deve ser o nosso alvo na área ministerial. Ah, pastor, eu não sou pastor, eu não sou professor, eu não sou diácono, eu não sou missionário, mas você é um pai, você é uma mãe, você é uma avó, você é um avô aqui presente. Então você tem um campo missionário, você tem um ministério na sua família. Então essa mensagem, por mais que vai ser uma lapada para mim, para o pastor Jorge aqui presente como pastores, mas também é um desafio para cada um de nós que temos um ministério em nossos lares. Então não desligue seus ouvidos, tá bom? Ah, tá falando, isso, pastor, bate em si mesmo. Não, nós todos vamos aprender, nós todos aprenderemos essa noite que Cristo deve ser o alvo na área ministerial. Quero ler um pequeno texto de Russell Shedd, é um livro que eu comecei a ler esse ano, chamado O Líder que Deus Usa. E olha só que interessante esse pequeno pedaço do seu livro. A história da igreja demonstra o quão frequente tem sido esquecido e descartado o modelo de Jesus e suas instruções sobre a liderança. Igrejas e denominações que não atentam para o seu ensino ou não seguem os seus princípios de liderança de Jesus hoje, cortejam o juízo e a condenação. A base de toda a liderança está enraizada em Deus. É dele que nasce todo o princípio verdadeiro de liderança piedosa. É por isso que encontramos o quadro mais completo e perfeito de liderança em seu próprio Filho. Amados, é bem interessante isso, porque o segredo de toda ou qualquer igreja, toda ou qualquer denominação, todo e qualquer lar, é a ênfase que nós damos na pessoa, que nós estamos dando na pessoa de Cristo Jesus. Se esta igreja for reunida com o intuito de agradar homens, com o intuito de de agradar um líder, se essa igreja girar em torno de tradições humanas, de palavras humanas, irmãos, essa igreja vai perecer. Eu não dou muito tempo. Pode até lotar, mas no fundo você saberá que esta igreja é uma igreja vazia. Assim, todos os púlpitos estão caminhando para a ruína, se esse é o alvo deles, girar em torno de homens, girar em torno de princípios humanos, girar em torno de filosofia humana. Se esta igreja, meus irmãos, girar em torno do pastor Herbert William Claudino, essa igreja entrará em uma ruína. Se essa igreja girar em torno do pastor Jorge Tralalalala, Facchini, né? É um monte de nome italiano aí, mas enfim. Se essa igreja girar em torno dele, essa igreja entrará em ruínas. Pode até por um tempo lotar, mas chegará um tempo em que eu e você descobriremos que ela está caminhando para a ruína. Irmãos, Cristo deve ser o nosso alvo na área ministerial. E para isso, nós precisamos o quê? Aprender com Ele. Se você quer que Cristo seja o alvo do seu ministério, o alvo da sua liderança como pai, como mãe, como avô, como vó, como pastor, seja o que for, se você quer que Cristo seja o alvo da sua vida, primeiro você precisa fazer o quê? Aprender com Ele. Vocês já fizeram algum curso, por exemplo? Algum cursinho que for? Normalmente, quando você vai atrás de um curso, você quer aprender sobre determinado assunto. Tipo, cozinhar.
Nossa, eu queria aprender como cortar rapidinho. Meu sonho é aprender. Eu tenho um sonho de, sabe como aqueles chefes cortam rapidinho? É muito legal, né? Eu não consigo fazer aquilo, né? Normalmente, quando eu vou, na realidade, às vezes eu sou teimoso. Eu, antes de pesquisar uma instrução, eu faço a coisa. Depois que dá ruim, eu vou atrás. Eu falo, não acredito. Fiz isso com o projetor da igreja, né? Fiz isso com o notebook meu no passado e tal. Mas quando eu e você queremos aprender algo, nós procuramos o quê? Instruções. E assim é para com o nosso Deus. Senhor, ensina-me a ser um pastor melhor. Senhor, ensina-me a ser um pai melhor. Senhor, ensina-me a ser um missionário melhor, um professor melhor. Para isso precisamos aprender com Ele. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: tomai sobre vós o meu... E o que segue em diante? E aprendei de quem? De mim. Amados irmãos, nós esquecemos que muitas vezes eu e você somos discípulos de Cristo. Esquecemos que a necessidade de aprender com Ele. Devemos tornar Cristo tanto a nossa fonte de inspiração ministerial, como também a nossa fonte de sabedoria. E para isso, meus irmãos, precisamos meditar em suas palavras. A meditação requer de nós tempo, requer de nós também atenção, requer de nós silêncio. Para o quê? Para aprendermos sobre o Senhor. E é nesse tempo precioso, meus irmãos, que eu e você somos repreendidos pelo Senhor, somos quebrantados pelo Senhor, somos fortalecidos. É nesse tempo onde eu e você recebemos direcionamento pelo Senhor, do Senhor. É nesse momento de devocional, nesse momento de meditação, que eu e você contemplamos a imagem do Senhor. E sabe, falta em nós observar quem é Deus. Às vezes nós observamos os famosos, não é? Nossa, eu queria ter o cabelo igual dele. Eu queria falar igual ele. Eu queria explicar os conteúdos como ele. E tem coisas que são bobas, não digo isso. O problema, irmãos, é quando nós passamos anos e anos da nossa vida se espelhando em pessoas imperfeitas. E é bem interessante, porque como salvos, somos chamados a seguir de perto os passos de Jesus. Lá em 1 Pedro, diz o seguinte, 1 Pedro 2,21, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Mostra o contexto ali que Cristo sofreu. Cristo foi tratado de forma injusta, e aí de repente ele se entrega a Deus que julga retamente todas as coisas. Pastor, como eu posso perseverar diante da injustiça? Imite a Cristo. Olhe para Cristo. Pastor, como eu posso ser um líder humilde? Nós vemos em Cristo um modelo humilde de liderança. Você consegue ver esse exemplo quando ele lava os pés dos seus discípulos. Sendo na realidade quem deveria lavar os pés de Cristo era quem? Os discípulos. E quem lava os pés é Cristo. Você olha lá no versículo em João 13:5, diz o seguinte: depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 12-15, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendei o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Pastor, eu quero ser um líder humilde.
Irmãos, contemple Cristo. Olhe para Cristo. Pastor, eu quero ser um líder humilde em minha casa. Olhe para Cristo. Pastor, eu gostaria de ser um líder corajoso. Eu gostaria de ser uma mãe corajosa. Eu gostaria de ser um pai corajoso. Eu gostaria de ser um pastor corajoso. Olhe para Cristo. Nós vemos nele o modelo perfeito de coragem. É interessante. Cristo, ele está lembra do texto onde ele purifica o templo? Marcos capítulo 11, versículo 15 a 19. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que dali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam o quê? O modo do quê? De tirar a vida dele, né? Pois o quê? O temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde saíram da cidade. Irmãos, olha só que interessante. Cristo errou aqui ou acertou? Fale com convicção. Errou ou acertou? Acertou. Com base no quê? Na palavra. A nossa autoridade vem da palavra. Passou disso, é do maligno. Irmãos, pais, mães, avós aqui presente, a sua autoridade está na palavra, não fora da palavra. O seu poder, a sua coragem está na palavra do Senhor. Eu venho em nome do Senhor. Eu venho em nome da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Não assim diz o Herbert. Não assim diz a Igreja Batista Calvário. Assim diz o nome do Senhor. Cristo era corajoso e alguns queriam, esganá-lo. Queriam matá-lo. Enquanto outros se maravilhavam de sua doutrina. Irmãos, perseguição virá. Graças a Deus, Deus não nos mostra os frutos dos nossos ministérios. Mas sim, perseguição haverá para aqueles que seguem o Senhor de forma corajosa, para aqueles que querem servir o Senhor de forma fiel. Sim, pessoas se levantarão contra. Mas veja bem, você está sendo fiel à palavra de Deus. Não com suas ideias torpes, não com suas ideias vãs, mas fidelidade à palavra de Deus. Mas também Deus coloca pessoas que apoiam, que estão vendo a doutrina do Senhor sendo pregada. Pastor, eu queria ser um líder amoroso. Nós vemos isso através do exemplo de Cristo ao se compadecer das multidões. Lá em Mateus 14, diz o seguinte: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dele e curou os seus enfermos. O tipo de líder que nós devemos ser, irmãos, é seguindo o modelo de Cristo. Cristo olha para aquela grande multidão e é tomado por compaixão. Pastor, eu queria ser um líder piedoso, um líder dedicado nas coisas de Deus. Nós vemos, através do exemplo de Cristo, que mesmo Cristo estando cansado, ele busca o Senhor em oração. Lá em Mateus 23, e despedido das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, estava ele só. Pastor, eu quero ser um líder piedoso. Para quem você deve olhar? Para Cristo. Pastor, eu quero ser um líder perseverante. Mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às perseguições. Hebreus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou o quê? A cruz. Desprezando, não fazendo caso da ignomínia
e está assentado à destra do trono de Deus. Se nós pararmos por aí, é um versículo maravilhoso. Mas ainda tem o próximo versículo. Considerai, pois, o quê? Atentamente. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para o quê? Para que vós não o quê? Fatigueis. Desmaiando em vossa alma. Ou seja, pastor, eu quero ser um líder fervoroso, um líder perseverante. Eu quero suportar as dores, as angústias da vida. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Pastor, o que nos manterá firme diante das tribulações do ano de 2026? Olhe para Cristo. Pastor, e se por acaso acontecer muitas coisas esse ano e tiver aí reviravoltas e fecharem a igreja? Olhe para Cristo. Sua esperança não acabou. Pastor, e se todos me abandonarem? Olhe para Cristo. Pastor, olhe para Cristo. Se você quer ser uma pessoa perseverante na vontade de Deus, irmãos, mesmo em meio às dores do ano de 2026, olhe firmemente. Considere atentamente o Senhor Jesus. Quando você estiver pensando em desistir, olhe para o Senhor. Eu lembro uma vez chegando para Deus e falando, Deus, eu não aguento mais. Já estou cansado. Aí eu acho que faltava, era fome e sono, eu acho. Dormi no outro dia, não, Senhor, eu me arrependo por tudo que eu disse. E é interessante porque Deus, Ele nos dá motivo nele. É nele, irmãos. Não é nas circunstâncias. Se você colocar a sua fidelidade ao Senhor baseado nas circunstâncias, você não será um crente fiel a Ele no ano de 2026. Irmãos, talvez Deus tomará um de nós esse ano para Ele. Talvez a pessoa que você mais ama. Talvez o Senhor tomará, ou eu, ou o pastor Jorge, tomara que seja o pastor Herbert. Tenho muito para viver ainda. Talvez, né? Maranata. Eu estou clamando pelo Maranata. Talvez Deus tirará o seu emprego. Talvez Deus fará você passar fome. Talvez Deus fará você passar nudez. Talvez Deus fará você passar, sei lá o que for. Sei lá o que aconteça aí. Sua esperança acabou? Seu motivo de continuar firme acabou? Não. Cristo fala, olhe para frente. Olhe para mim. É como uma criança que cai no chão e começa a chorar e o pai e a mãe pegam o rosto da criança e tá tudo bem, olhe para mim. Calma, 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 olhe para mim. Olhe para mim. Pastor, eu quero ser um líder perseverante. Olhe para Cristo. Mas eu posso te dizer muitas dessas coisas e ainda não fazer diferença na tua vida. Porque é necessário, meus irmãos, não só contemplar o Senhor, não só olhar para o Senhor, mas é necessário que eu e você coloquemos toda essa beleza, todo esse caráter em prática em nossas vidas. Não adianta nada você meditar, você olhar ali e amém. Você precisa ser quebrantado, deixar que esse caráter quebrante você. Você precisa tomar uma decisão. Deus, eu quero ser igual ao Senhor. Paulo, lá em 1 Timóteo 4,15, diz o seguinte: medita estas coisas e nelas o quê? Alguém lembra? Tá ali, né? Ser o quê? Diligente, se esforça. Se esforça para que o teu progresso a todos seja manifesto. Isso é o alvo para todos nós pastores. Não é para que não é para nós líderes nos acomodarmos. Isso é um tapa na nossa cara. Olhar e falar, eu estou em progresso? Eu estou em progresso? Eu estou progredindo? Eu estou crescendo? É meditar e se esforçar para que o nosso progresso seja a todos manifesto.
Podemos até contemplar a beleza de Cristo, meus irmãos, e o seu caráter. Porém, nada disso adiantará se a nossa meditação não nos levar à prática. E, sabe, é através da prática que não somente, irmãos, passamos a edificar as nossas vidas na rocha. Lembra Cristo? Falando lá no final do Sermão do Monte? Aqueles que ouvem a minha palavra e as guardam, eu compararei essas pessoas como a prudentes, que edificam a sua casa sobre aonde? Sobre a rocha. E vem o quê? Tempestades, ventos, água. E como ela fica? Firme. Pastor, qual é o ano de 2000? Como eu e você ficaremos firmes no ano de 2026? É ouvindo e praticando, meus irmãos. É ouvindo e praticando. É ouvindo e praticando. Mas não somente isso, né? A prática não só nos fundamenta, não nos coloca sobre a rocha, como também, meus irmãos, passamos a adquirir a imagem de Cristo em nossas vidas. É através da prática, irmãos, que eu e você ficamos firmes, os nossos lares ficam firmes, e eu e você começamos a manifestar a imagem de Cristo através das nossas vidas. Não é sendo um servo negligente, não é sendo uma serva negligente, é sendo um servo dedicado em obedecer a palavra de Deus, que você manifestará Cristo em sua vida. Não é só entrando por um ouvido e esquecendo, mas é Deus, me ajude a viver isso, me ajude a ser como o Senhor. E acredite, meus irmãos, as nossas vidas, os nossos lares, mesmo através de muita tribulação, permanecerão. Essa igreja permanecerá se ela for fiel ao seu Senhor. E é através da prática que eu e você dizemos ao Senhor que o quê? Que o amamos. João 14,15. João 14,15. Esse eu não escrevi aqui, né? Se me amais, o quê? Guardareis os meus mandamentos. Versículo 21 a 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, ame o Senhor, guarde sua palavra, e você conhecerá ele ainda mais e de forma íntima. Os homens e as mulheres que fazem o Senhor são aqueles que conhecem o Senhor de forma íntima. Não são aqueles que conhecem o Senhor só no sábado, no domingo e na quarta, mas aqueles que conhecem o Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e assim por diante. E sabe, ele se manifestará a nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É o versículo 22, tem aí? Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Coloque a palavra do Senhor em prática. Permaneça na sua instrução. Eu não sei quantos de vocês, provavelmente todos, já viram uma fogueira. De perto, ok? Ano passado eu sei que alguns de vocês estavam no culto ao redor da fogueira, né? E o interessante de estar ao redor da fogueira, o que acontece? Não com as criancinhas, tá bom? Mas conosco. O que acontece? Quando você está ao redor da fogueira ali e sai, você dá um cheiro na sua roupa, tem cheiro do quê? Fumaça, né? Irmãos, sabe como eu e você teremos o aroma de Deus? Quando eu e você ficarmos diante dele. Sabe por que muitas vezes crentes não cheiram a Deus? Porque passam pouco tempo diante do Senhor. E quando passam correndo. Né? Como eu e você queremos que as pessoas experimentem o bom perfume de Cristo, se eu e você não exalamos o bom perfume de Cristo? Por isso é uma advertência para nós líderes.
Se eu e você, se nós queremos que vocês conheçam o Senhor, irmãos, nós devemos estar exalando o Cristo. O nosso caráter deve ter um caráter, vocês devem olhar para nós e eu vejo um homem de Deus neste pastor. Se eu e você queremos, e eu falo isso aos líderes agora, queremos, se o nosso desejo é que as pessoas comprem esse bom perfume, irmãos, nós precisamos estar constantemente, diariamente, diante da presença do nosso Deus. Nós vimos nesse grande ponto que Cristo deve ser o nosso alvo na área ministerial. Nós devemos aprender com Ele. Uau, pastor, isso tudo foi com Ele. Isso tem muita coisa. Muita coisa. Poderíamos falar, e ainda não esgotaríamos o conhecimento, o baú de tesouros da grandiosa sabedoria do nosso Deus. Mas isso foi só o resumo. Nós, além de aprendermos com eles, nós devemos aprender com ele, nós devemos ensinar sobre ele. E para isso requer de nós um compromisso com o nosso chamado. Mateus capítulo 28, 20a, diz o seguinte para nós líderes: ensinando-os o quê? A guardar uma parte. Não, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Sabe, meus irmãos, as ovelhas de Cristo não seguirão, em hipótese alguma, outra voz, a não ser a de Cristo. Pastor, o que o senhor quer me dizer com isso? De forma nenhuma elas seguirão outra voz. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Essa parte, né? Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Sabe, meus irmãos, as ovelhas de Cristo ouvirão somente a voz de Cristo. Por isso, nós líderes, quer sejamos pastores, professores ou missionários, fomos chamados para ensinar o povo de Deus exatamente aquilo que foi deixado por Ele. Não podemos ultrapassar a sã doutrina. Não podemos ultrapassar as Sagradas Escrituras. Não podemos diluir a mensagem para agradar os salvos ou aos perdidos. Deus não nos encarregou com este ofício. O nosso ofício é prega a palavra. Não uma parte dela, prega toda a palavra. Paulo diz lá em 2 Timóteo 4, 2-4, o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, nosso papel é pregar a verdade. Por isso eu apelo a vocês, a cada um de vocês aqui presente. Irmãos, morra pela verdade. Eu não perco meu tempo brigando por coisas humanas. Tenho tentado não perder meu tempo. Às vezes eu perco meu tempo. Às vezes muito, né? Porque me conhece. Mas sabe, meus irmãos, o que requer dos seus dispenseiros é que nós sejamos encontrados fiéis. Deus pediu para pregar a palavra, não para pregar doutrinas de homens. Cristo lutou contra isso. Eu olho para Cristo e eu falo, é isso que eu vou lutar, se for necessário. Eu quero que vocês sejam como Cristo.
Olhem para Cristo, bebam da fonte de Cristo. Irmãos, o nosso papel é pregar a palavra. O objetivo de vocês é seguir a palavra, não a minha palavra, mas a palavra de Cristo. O que sair, o que for além, vocês já não têm mais obrigação de seguir. Por isso eu não perco meu tempo. Ah, pastor, isso... Não, relaxa. Agora, se você está em pecado, errado, está errado, está errada. Irmãos, nós fomos chamados para pregar a palavra. Dedique-se pregando a palavra e de forma fiel. E não somente isso, além de nós sermos chamados para pregar a palavra, nós também fomos chamados para, através da palavra, formar nas ovelhas de Cristo a imagem de Cristo. Efésios. Nós já estamos terminando. E não é mentira, tá bom? Nós já estamos chegando ao fim. Efésios 4, versículo 11 ao 15. Efésios 4, 11 a 15. Ah, rapaz, eu estou com laser aqui, olha só. Tá bom. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem nos deu o dom que eu tenho recebido do Senhor. Com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Então, o meu dom é para aperfeiçoá-los, é para torná-los maduros em Cristo. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Continua lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, nós labutamos, nós suamos, nós cansamos para que vocês conheçam mais de Cristo. Até que nós tenhamos uma única fé. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. É bem interessante essa parte ali, porque o nosso alvo como pastores é tornar vocês como Cristo. Alguém chegou? Levanta a mão aí. Então você precisa estudar a Bíblia. Paulo, ele olha para si e fala, eu ainda não cheguei. Quem somos nós para dizermos, eu cheguei? Irmãos, essa é a importância da igreja. Aqui está uma das importâncias da nossa reunião. Até que todos cheguemos à unidade. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E agora o versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O alvo do nosso ministério é formar em vocês a imagem de Cristo. Paulo chega aqui e fala para os irmãos, irmãos, comecem a crescer. Pastor, para onde? Cresçam a imagem de Cristo. E Paulo, ele não fala, cresçam vocês. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Esse alvo é tanto do pastor, e esse alvo do pastor deve contaminar a igreja. Eu quero ser como Cristo, e eu quero que vocês também sejam como Cristo. Eu quero conhecer mais Cristo, e eu quero que vocês conheçam mais de Cristo. Irmãos, tanto nós líderes quanto a igreja devemos estar aí envolvidos nesse processo de crescimento. Cristo deve ser o nosso alvo na área ministerial. Se Cristo for o alvo desta igreja, irmãos, Ele atrairá as ovelhas perdidas dele para este rebanho. Eu não tenho dúvida disso. Se Cristo for o alvo da sua vida, irmãos, a diferença que você fará na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja será grande.
Então, eu gostaria de desafiá-los a este ano, primeiro, nós pastores, a buscarmos ser como Cristo. E em segundo lugar, todos os líderes aqui presentes, a serem como Cristo. Que Deus nos ajude nesse ano de 2026, em nossos ministérios, a colocar Cristo como o nosso alvo. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Perdoe todo o meu pecado, todo o orgulho. Lava-me com teu sangue. Nos ajude, ó Pai, através da tua palavra, a seguir o teu exemplo. O Senhor é perfeito, Pai, em exemplo. Por isso nós possamos meditar, que possamos, Pai, desejar esse alvo de sermos como o Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse desafio que o Senhor colocou em minha vida. Me ajude a cada dia, a cada momento, a cada instante, ser parecido com o Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo e nos ajude a ser cada dia como o Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.